Um quarto escuro. Um vulto se mexe no canto, quase invisível. Você tenta gritar, mas o corpo não responde. Só o coração batendo alto, como se algo te observasse. Já sentiu isso? Aquela sensação gelada de que não está sozinho, de que olhos invisíveis te encaram na penumbra. Pode ser um pesadelo, uma visão ou algo que você nem sabe nomear. Histórias assim ecoam entre adolescentes há anos, de creepypastas a sussurros no recreio. Mas e se eu te dissesse que esses demônios que aparecem à noite talvez não sejam o que parecem? Que tal mergulhar comigo nesse mistério para descobrir o que está por trás disso tudo? Se é um truque da mente ou algo mais sombrio? Vem comigo, porque a resposta está mais perto do que você imagina, e ela começa agora. Você já ouviu uma história assustadora de um amigo? Ou talvez tenha vivido uma você mesmo? Aquela sensação de acordar no meio da noite com o coração acelerado, jurando que viu algo se mexendo no canto do quarto. Ou talvez um pesadelo tão real que você quase podia sentir o peso de uma presença ali te observando. Essas experiências estão por toda parte hoje em dia, de posts desesperados em fóruns no Reddit, a conversas sussurradas entre adolescentes curiosos. E não é à toa. Entre os 13 e os 18 anos, a vida é uma montanha-russa de emoções, mudanças hormonais e noites mal dormidas. Mas o que está por trás disso tudo? Será que esses ataques demoníacos, visões, pesadelos, paralisias, são sinais de algo sobrenatural invadindo nosso mundo? Ou só a nossa mente pregando peças em nós mesmos? É isso que vamos investigar hoje. Porque se você já passou por algo assim, sabe como é confuso e até assustador não entender o que está acontecendo. Você não está sozinho nisso e há respostas esperando por nós. Então, vamos mergulhar juntos nessa dúvida. Os demônios que aparecem nas sombras são reais ou apenas ecos do estresse e da loucura da adolescência? Fique comigo, porque as histórias que vêm a seguir vão te mostrar que esse mistério é mais comum e mais intrigante do que você imagina. Então, se essas experiências são tão comuns, vamos olhar de perto algumas histórias reais que mostram como elas podem ser ao mesmo tempo aterrorizantes e fascinantes. Primeiro, conheça Victor Charrat, um americano que, em 2024, começou a ver coisas que fariam qualquer um duvidar da própria sanidade. Imagine só, ele olhava para o rosto de um amigo ou de um estranho na rua e, de repente, via algo saído de um pesadelo. Olhos deformados, bocas retorcidas, como se fossem rostos demoníacos encarando ele de volta. Por meses, Victor achou que estava sendo assombrado, até que médicos descobriram a verdade. Ele tinha prosopometamorfopsia, uma condição rara que bagunça o jeito como o cérebro processa rostos. Não era sobrenatural, mas sim um truque cruel da mente. E ainda assim, incrivelmente real para ele. Agora pense nisso enquanto mudamos de cena para algo que pode soar mais familiar. Já ouviu falar daqueles relatos arrepiantes em fóruns online tipo o Reddit? Adolescentes de todo o mundo descrevem a mesma coisa. Acordar no meio da noite, paralisados, com uma figura escura nos pés da cama. Um post poderia dizer: eu vi um vulto alto, com olhos brilhantes, rindo de mim, mas meu corpo não se mexia. Parecia que ele estava me prendendo ali. Isso é a paralisia do sono, um estado em que o cérebro meio que acorda, mas o corpo não. A ciência explica, mas o medo, esse é bem real. Histórias como essas, de Victor aos quartos escuros de adolescentes, mostram que essas visões mexem com a gente, seja lá de onde venham. E é exatamente isso que nos leva à próxima pergunta. O que separa um ataque espiritual de um truque da mente? Vamos descobrir histórias como as de Victor, e os relatos de paralisia do sono nos deixam com um pé no medo e outro na curiosidade, não é? Porque, no fundo, elas nos fazem perguntar:
O que está acontecendo de verdade quando esses demônios aparecem? Será que são entidades reais, vindas de algum lugar além do que a gente entende, ou apenas reflexos de uma mente sobrecarregada? Essa é a grande questão que queremos resolver hoje. Pense só. A adolescência já é um terreno cheio de altos e baixos, hormônios dançando, estresse da escola, noites curtas por causa de séries ou jogos. Tudo isso pode mexer com a cabeça, criando sombras onde não tem nada. A ciência diz que muitas dessas experiências têm raiz nisso. O cérebro, tentando dar sentido ao caos, inventa vultos, vozes, pesadelos tão vivos que parecem reais. Mas aí vem o outro lado. Em várias culturas, esses momentos não são só truques da mente. São sinais, mensagens, até ataques de algo espiritual. Histórias antigas falam de espíritos que visitam à noite. E tem gente que jura que sentiu mais do que só imaginação. Então, como a gente separa o que é real do que não é? É uma linha fina, às vezes embaçada, entre o que o corpo explica e o que a alma questiona. E o mais louco, talvez não seja só um ou outro, talvez seja um pouco dos dois, dependendo de quem vive a experiência. Fica comigo, porque agora vamos mergulhar mais fundo nisso tudo. Vamos olhar o que a ciência e a espiritualidade dizem sobre esses ataques e tentar achar pistas para entender de onde eles vêm e o que fazer com eles. Então, chegamos ao ponto em que as coisas ficam ainda mais interessantes. Como desvendar esse mistério dos ataques demoníacos? Será que a resposta está na ciência, na espiritualidade ou em algum lugar no meio? Vamos começar pelo que a ciência tem a dizer, porque ela traz algumas pistas bem legais e até reconfortantes. Pense na paralisia do sono. Aquele momento que a gente mencionou antes, com vultos nos pés da cama. Os cientistas explicam assim: quando você dorme, seu corpo fica paralisado para não sair por aí agindo nos seus sonhos. Só que às vezes, o cérebro acorda antes do corpo, e aí ele entra em modo alerta, criando alucinações, sombras, figuras, até vozes. Isso é super comum em adolescentes, sabia? O sono bagunçado da idade, ficar até tarde no celular ou estressado com provas, deixa o cérebro mais propenso a esses sustos. E não para aí. Mudanças hormonais, tipo as que rolam na puberdade, podem turbinar os pesadelos, tornando eles tão reais que você acorda suando, achando que viu um demônio de verdade. Até alucinações leves podem acontecer se o estresse aperta demais. O cérebro inventa coisas para preencher o vazio. Victor Charrat, que a gente falou antes, é um exemplo extremo disso. A mente dele distorcia rostos por causa de um problema neurológico, mas o medo que ele sentia era tão genuíno quanto qualquer coisa. Agora, vamos virar a moeda. Nem todo mundo acha que isso é só biologia. Em várias culturas, sonhos e visões são mais do que truques da cabeça. São portas para outro mundo. No folclore, dizem que espíritos ou entidades aparecem quando você está vulnerável, como no meio da noite. Tem quem jure que sentiu uma energia pesada, algo que a ciência não explica tão fácil. Minha avó, por exemplo, diria que é o mal olhado, te pegando desprevenido. E aí, quem está certo? Talvez os dois lados tenham um pedaço da verdade. A questão é, como você sabe o que está enfrentando? Aqui vai um teste simples para te ajudar a diferenciar. Da próxima vez que isso acontecer, anote tudo. O que você viu, como estava se sentindo antes de dormir, se estava ansioso ou exausto. Se o padrão for sempre depois de um dia pesado, chances são que sua mente está criando o roteiro. Mas se não houver lógica, se vier do nada, com uma sensação que você não explica, aí pode ser algo mais profundo, algo que a ciência ainda não pegou. O legal é que, seja o que for, entender isso já tira um peso das costas. Não é só medo sem fim. Tem explicações, tem jeitos de olhar para essas experiências e tirar elas do controle. E é disso que vamos falar agora.
Como lidar com esses demônios, sejam eles da cabeça ou de algum lugar além. Porque no fim, o poder está com você para enfrentar o que vier. Agora que a gente explorou o que pode estar por trás desses ataques demoníacos, seja a mente algo espiritual ou um pouco dos dois, é hora de falar sobre o que você pode fazer para não deixar o medo vencer. Porque vamos combinar, entender já ajuda, mas ter ferramentas para enfrentar isso é o que realmente muda o jogo. Primeiro, se você já passou por paralisia do sono ou um pesadelo daqueles, experimente isso. Quando perceber que está acontecendo, foque na respiração. Respire fundo, devagar. Parece simples, mas pode te ajudar a acalmar o cérebro e até acordar o corpo mais rápido. Outra dica é ajustar sua rotina de sono. Eu sei, adolescência é sinônimo de noites viradas, jogando fasmofobia ou rolando o feed. Mas tentar dormir mais cedo e largar as telas 1 hora antes pode cortar esses sustos pela metade. O cérebro agradece e os vultos podem dar um tempo. Se o medo vier de algo que você não explica, tipo uma sensação esquisita que não encaixa na lógica, conversar ajuda. Conta para um amigo, um parente, alguém que te escute sem julgar. Às vezes, só botar para fora já alivia. E olha, se você é fã de creepypastas ou jogos de terror, dá para virar o jogo. Pega esse medo e transforma em inspiração. Imagina que você está caçando fantasmas, não sendo caçado por eles. No fim, seja psicológico ou sobrenatural, o controle está nas suas mãos. Teste essas ideias, veja o que funciona para você. E aos poucos, esses demônios vão parecer menos gigantes. Vamos fechar essa jornada com um último pensamento sobre tudo isso. Porque entender e agir são os passos para deixar o mistério menos assustador. Então, depois de explorar histórias reais, mergulhar na ciência e na espiritualidade e pegar algumas dicas para enfrentar o medo, o que sobra disso tudo? Os demônios que aparecem nos quartos escuros ou nos pesadelos da adolescência podem ser um mix de mente e mistério. E tá tudo bem não ter certeza absoluta. O que a gente descobriu é que sim, o estresse, os hormônios e o sono bagunçado podem criar sombras assustadoras, mas também tem espaço para quem sente que é mais do que isso, algo que a ciência ainda não explica. O importante é que você não precisa ficar refém disso. Seja anotando o que sentiu, respirando fundo ou transformando o medo em algo que você controla, o poder está com você para encarar essas experiências de frente. E aí, o que você acha? Já viu um vulto que te fez questionar tudo? Ou foi só um pesadelo que passou com o sol raiando? Pensa nisso. E se quiser, conta sua história aí nos comentários, porque eu adoraria saber. Se essa investigação te ajudou a entender um pouco mais esses ataques demoníacos, ou só te deixou curioso para a próxima, deixa um like e fica de olho em mais vídeos assim. No fim, o mistério pode continuar, mas o medo, esse a gente já sabe como mandar embora.